Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 5, do item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que reflexão nós vamos estar fazendo então? Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Não é um tema simples e fácil de fazer essa reflexão, devido aos vários entendimentos, às várias condições, mesmo sabendo que todos nós, vamos ter o desencarne, a gente tem uma visão, talvez, muitas pessoas, nem todas, é claro, têm um entendimento muito diferenciado, muito triste, e que pode trazer, então, várias reflexões, como todos os outros temas. Mas este tema é um tema que realmente mexe muito com todas as pessoas. É o capítulo 5 do item 21 do Evangelho. Na visão humana, muitas vezes vemos o mal onde está o bem. É claro que muitas vezes, mesmo sabendo que é um fato natural, que é uma condição natural, nós vemos como algo que é muito ruim, né? E uma perda de um ente querido ou de uma criança é sempre muito chocante. Então, no capítulo 934 do livro dos Espíritos, diz que a perda de entes queridos não deve ser uma causa de sofrimento, pois se trata de uma lei para todos. É uma lei que é uma condição de todos nós, para todos nós, que vamos estar passando por esse momento, né? Então, alguns muito jovens, outros muitos idosos, mas de qualquer forma, essa é uma condição natural para todos nós. E que temos meios disponíveis para comunicarmos, mesmo sabendo que o espírito não morre, né? Essa carne padece, mas o espírito não morre, mesmo tendo essa condição, e que através de sonho, através de visões, através de um momento de êxtase, nós podemos comunicar com os nossos irmãos, né? Com os nossos entes queridos. Claro que não é como uma ligação, você pega o telefone e liga no momento que você quer, mas é naquele momento que tenha condições para tal, né? Tanto daquele que está desencarnado, quanto daqueles que estão encarnados. Então, por isso, devido a essa condição desse afastamento temporariamente que nós temos de um plano para outro, é que nós podemos sentir mais ainda essa ausência. Então, a dor da ausência de entes queridos que retorna ao plano espiritual deve ser superada pelas boas lembranças de convivência. Então, o que nós devemos fazer? Aquelas convivências boas que tivemos com os nossos entes queridos, essas lembranças é que vai fazer com que a gente tenha o coração mais leve, a saudade não vai deixar de existir, mas que seja uma saudade de amor fraterno, de amor eterno, e que a gente vai estar ali lembrando daquelas boas convivências. Nós temos um momento de luto, vamos dizer assim, né? Todos nós temos esse momento.
o tempo é muito importante nessa condição, quando a gente tem a perda de um ente querido. Então, na questão 936, fala das dores inconsoláveis dos que ficam na terra, afetam os que desencarnam, pois eles são sensíveis às lembranças e às lamentações daqueles que amou aqui na terra, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro, porque o espírito não morre e todo o nosso futuro será nessa condição, e de confiança em Deus, retardando assim ao progresso e talvez ao próprio reencontro. Ou seja, então o que fala dessa questão 936 do Livro dos Espíritos? Ele diz que quando a gente tem essa lamentação, quando a gente tem essa dor, que é uma dor de tristeza, que essa tristeza que nos causa dor faz com que podemos ter um momento que poderia ser diferente, que poderia termos um reencontro melhor, mais rápido talvez, mas que esse excesso, a maioria das vezes, a falta de fé no futuro que nós precisamos ter, porque o espírito é imortal, né? E ele vai continuar. Então nós estamos aqui num plano diferenciado, mas o espírito está vivo numa outra dimensão, num outro plano, e esse entendimento é fundamental para que nós possamos entender que quando você tem a saudade, você pode chorar, você pode lembrar daquela pessoa, mas aquelas lembranças boas, e que não seja aquela dor, aquilo que está assim te deixando muito angustiada e claro, né, no momento mais próximo é difícil da gente falar desse entendimento, mas muitas pessoas conseguem porque têm a fé no futuro do espírito imortal. Então, quando perdemos pessoas jovens, em vez de pessoas idosas, acha que Deus é injusto. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas, acha que por ser a morte natural e aqueles que vão se envelhecendo, é que aqueles que deveriam ter a sua morte mais primeiro, né? É claro que todos nós gostaríamos que fosse assim, porque quando a gente vai tendo aquela idade, já vivemos um pouco, né? Mas talvez essa ida prematura seja um momento melhor para o espírito. E não, claro que para nós é difícil, mas para o espírito talvez seja um momento melhor ainda quando se vai mais jovem. Uma vez que sacrifica pessoas fortes e de pleno futuro para conservar aqueles que vivem longos anos de decepções. Então, muitas pessoas às vezes vivem longos anos de decepções, e aqueles que vão primeiro, eles não vão passar por esses momentos tão difíceis, vamos dizer assim. Mas é claro que todos nós temos um momento, todos nós, a maioria, fazem as suas escolhas, né? Ou pode ser também aquela condição, o espírito já viveu aquela quantidade de período que deu para recuperar, então já é o momento, da maioria das vezes, de fazer a sua passagem. O espírito que desencarna enquanto jovem não está perdendo alguma oportunidade. Pelo contrário,
é mais provável que a experiência lhe seja benéfica. Não devemos nos angustiar pensando naquilo naquele que se desencarnou poderia ter feito ou poderia ter vivido, né? Então, às vezes a gente fica angustiado, mas daquela pessoa poderia ter feito mais, poderia ter vivido mais. Então, se houvesse a necessidade de realizar determinadas tarefas através de uma vida longa, o espírito não teria desencarnado precocemente, né? Claro que tem outros motivos que pode vir a desencarnar, talvez por um momento que não era aquele, né? Porque nem tudo nós podemos fazer. Esse é exato momento. A gente sabe que tudo que acontece tem uma maneira de ser, tem um entendimento que aquilo precisa ser naquele momento, mas tem algumas coisas que às vezes é nós mesmos que deixamos de fazer o nosso dever e ajudar aquela pessoa a ter talvez um tempo maior ou não, né? Então depende dessa condição, né? A morte prematura não é apenas uma experiência importante para o espírito que desencarna, mas também para os seus amigos e familiares. Então, a morte prematura, ela é uma experiência importante para aquele que desencarna, mas é também uma experiência importante para seus amigos e seus familiares. Isso, então será que é bom para a gente ver aquele ente querido e antes, talvez, né, de nós, como vamos dizer assim, porque essa experiência pode ser muito dolorida, realmente, e é muito dolorida, mas talvez seja para um aprendizado, para uma condição que nós precisamos passar por aquele momento, saber ter uma visão de futuro, que nós vamos continuar, que aquele momento foi o momento que precisava, que era o momento daquele espírito de desencarnar. É através de tais momentos de provação extrema que podemos olhar a vida espiritual de forma diferente e aprender com a dor, a ausência de que a separação não é permanente. Mas aprender com a dor? Podemos aprender com amor? Seria muito melhor a gente aprender com amor e não com a dor. Mas talvez essa dor nos traz um aprendizado. Precisamos tirar de tudo que passa conosco como um momento de aprendizado. Mesmo que seja muito dolorido, esse momento nós precisamos de ter como aprendizado para sabermos superar estas situações. Somos chamados quase aos gritos a dar uma importância à vida espiritual, a relativizar, a perdoar, a buscar consolo, a evoluir sempre e valorizar nossas experiências terrenas. Então, nós precisamos saber ter essa experiência e trazer para nós esse entendimento, essa condição. Primeiro, perdoar, buscar o consolo, a evoluir sempre. Isso nós estamos valorizando uma experiência dolorosa. Vamos lembrar que levam aqueles que são úteis e deixam aqueles que não contribuem mais para com a sociedade. É um choque para a gente. Às vezes pessoas que são tão úteis para a sociedade, eles se vão, mas deixam aqueles que pouco fazem estar ali,
para contribuir com a sociedade. Mas é o momento, é a condição. Nem todos vão ter aquele momento que nós falamos, mas já contribuiu, já fez tudo que teria que fazer, mas às vezes não é esse o momento de cada um. Então não podemos julgar e levantar dúvidas à justiça de Deus, porque estamos tão distante da compreensão e entendimento de seus desígnios. Então os desígnios de Deus, às vezes um pedido nosso, né, antes de encarnar. Então nós não podemos julgar. Mas foi tão jovem, faltou tanto ainda, estava tão jovem que ainda tinha uma vida pela frente, mas talvez não seria nesse pensamento nosso, né? Porque nós temos um pensamento, mas a vida, a morte, né? A vida e a morte é uma condição natural e que a gente precisa passar por esses momentos. Pode ser a morte prematura um grande benefício concedido, porque assim pode estar preservado das misérias da vida, das seduções que levaria à perdição. Assim Deus julga que ele é útil não permanecer mais na terra. Então muitas vezes a gente fala, mas não podia, não era esse o momento, mas às vezes está livrando aquele espírito, aquela pessoa, de um momento de perdição, né? Às vezes a gente contrai tantos erros e que pode ser um momento desse espírito deixar de contrair tantos erros se tivesse essas outras oportunidades. Poderia aquele desencarnado tão jovem construído uma fortuna, uma vida cheia de esperanças terrenas, mas poderia ser ao contrário nessa vida. Passageira e amarga, mas vale ter uma posição entre os humanos que entre os espíritos bem-aventurados. Então, os espíritos bem-aventurados são aqueles puros de coração, são aqueles que estão ali, e esses bem-aventurados, né? Vinde a nós todos aqueles que sofrem, porque deles serão saciados essa dor, essa tristeza que é passageira. Presos à matéria, neste vale de misérias e sofrimento, e que vê na morte uma separação eterna, pode ser uma falta de fé. A separação, ela não é eterna. A separação é momentânea. Todos nós estamos aqui num momento passageiro, cada um com seu período. Claro, aquilo que já dissemos anteriormente, tem aquelas mortes que poderia se livrar dela naquele momento? Tem. Por exemplo, eu descuido, né, de uma criança e essa criança atravessa a rua sem que eu perceba, pode ser uma distração nossa. Talvez não seria tanto aquele momento daquela criança. Então nós temos que ter também os nossos cuidados, os nossos ensinamentos, para que as coisas andam conforme elas devem ser no seu caminhar, na sua vida. Quando livre do envoltório corporal, sabemos que nossos irmãos desencarnados estão perto de nós, bem perto, em pensamento, nos protegendo e nos acalentando. Então eles estão aqui no meio de nós. É simples falar, mas é difícil da gente entender. Nós sabemos disso, que é muito difícil, e ninguém quer passar por esse momento de dor, ninguém quer passar, mas talvez seja o melhor naquele momento. Devemos aceitar os desígnios divinos,
tendo confiança e fé sempre e sabendo, acima de tudo, tirar proveito de todas as situações que nos apresentam para evoluirmos e nos tornam pessoas melhores. Esse é o motivo, afinal de contas, por que estamos aqui? E pelo qual temos de lidar com tais situações. E aí vem, então, compreendemos que o desenlace carnal é encerramento de uma etapa e não o fim de uma vida. A vida continua, o espírito não morre e nós precisamos entender essa condição. Não é fácil, mas que esses momentos sejam um momento de reflexão, que seja um momento difícil, mas que nós possamos buscar condição para que o nosso coração aceita, para que nós tenhamos fé e que o Espírito, ele continua presente, ele continua vivo em nossas vidas. Então, que Deus abençoe, que Deus protege cada um de nós, ilumina os nossos pensamentos, ilumina as nossas condições e que a gente entenda que a morte é um fato natural. Apesar de ser difícil, de ter essa distância, aparentemente, podemos dizer, entre aspas, mas que o Espírito está ali próximo de nós, às vezes nos ajudando, nos auxiliando, mas que nós precisamos ter essa fé no futuro, que o Espírito é eterno. Boa noite e que Deus abençoe cada um de nós.